O exercício físico aumenta o tamanho do hipocampo, a resistência à insulina no cérebro está associada à demência. Vários estudos mostram uma associação entre uma exposição crónica a pesticidas e doença de Alzheimer. Não podemos mudar os genes, mas podemos mudar aquilo que fazemos com eles. A demência não é uma doença específica, mas sim um termo geral para a capacidade prejudicada de lembrar, pensar ou tomar decisões que interferem nas atividades cotidianas. A doença de Alzheimer é o tipo mais comum de demência. Embora a demência afete principalmente adultos mais velhos, ela não faz parte do envelhecimento normal. Muitos adultos mais velhos vivem as suas vidas inteiras sem desenvolver demência. Ocasionalmente perder as chaves do carro, esquecer nomes, lutar para recordar uma palavra mas lembrar mais tarde, é normal durante o envelhecimento ou como resultado de stress ou cansaço crónicos. Isto não quer dizer que esteja a desenvolver demência, mas deve agir rapidamente e fazer o que vou explicar neste vídeo. Os sintomas da demência podem variar muito de pessoa para pessoa e podem incluir desde perda de memória, dificuldade de comunicação, dificuldade de raciocínio, julgamento e resolução de problemas, percepção visual alterada, perder-se num lugar que é muito familiar e não ser capaz de concluir tarefas de forma independente. O gene que codifica a apolipoproteína E está muito associado com a doença de Alzheimer. E quem tem o alelo Y4 deste gene tem mais risco de desenvolver demência. 25% das pessoas de cor branca têm esta alteração genética e, por isso, maior probabilidade de ter perdas cognitivas acentuadas com o envelhecimento. No entanto, nem todas as pessoas que têm esta alteração genética desenvolvem demência. E porquê? Bem, a genética tem muito poder, mas não é ditadora. As decisões da nossa saúde são tomadas no Parlamento da Biologia, onde a genética tem 20 a 30% dos deputados e os restantes 70 a 80% pertencem à epigenética. Como somos democráticos, a maioria dos defeitos genéticos só se impõem se conseguirem votos da bancada da epigenética. E então, quem é a epigenética? Bom, a epigenética é composta por 6 partidos, 6 grupos ou 6 fatores, aquilo que quiseres chamar. E eles podem nos proteger ou nos empurrar para a doença, de acordo connosco, se os respeitamos ou não. E então, quais são esses 6 fatores epigenéticos e como é que eles se relacionam, neste caso, com a demência? Dieta rica em açúcar e farinha aumenta a insulina, podendo levar à resistência à insulina. Pode não ser diabético, mas pode ter resistência à insulina e a resistência à insulina no cérebro está associada à demência. Mais glicose gera mais estresse oxidativo e mais inflamação. Refrigerantes, doces e bolachas aumentam o risco de demência e Alzheimer. O cérebro não gosta assim tanto de açúcar como se diz. O cérebro gosta de gorduras poliinsaturadas e que não sejam nem refinadas nem hidrogenadas. Se tivermos risco genético, uma dieta doce só nos vai facilitar e acelerar a perda da memória. Estudos mostram uma associação entre níveis mais altos de atividade física e um risco mais reduzido de declínio cognitivo e demência. O hipocampo é a região do cérebro responsável pela memória e aprendizagem. O exercício físico aumenta o tamanho do hipocampo e melhora a memória. Quanto mais ativos estamos, mais os músculos dizem ao cérebro para se manter jovem. E atividades que usam mais o cérebro, como ping-pong ou ténis, são muito mais eficazes do que apenas caminhar. Já reparou que, após uma noite mal dormida, a sua memória não é igual? O sono é um dos fatores que mais influencia o desenvolvimento da demência. Dormir mal durante muitos anos aumenta o risco de Alzheimer. Proteína tau e beta-amiloide, 2 indicadores de demência, aumentam sempre que não dormimos bem. Se quiser entender mais sobre este tema, veja o meu vídeo O que acontece ao cérebro se não dormir. Viver em stress, ansiedade,
Medo em constante aceleração impede a produção de fatores regeneradores dos neurónios e a memória diminui. Viver anos de pedal a fundo, sem descansar, sem sair do medo, envelhece muito rapidamente o cérebro. Dieta doce, sedentarismo, dormir mal e viver constantemente em stress é o bilhete de viagem para a demência, mesmo que não tenhamos qualquer risco genético. Porque comer bem, fazer atividade física, dormir e viver em paz não são luxos, são necessidades primárias de todos os seres vivos. Estes são então os 4 fatores epigenéticos principais, mas há mais 2 que também são muito importantes. A intoxicação lenta pode gerar muitos problemas de saúde. A Finlândia tem uma das mais altas taxas de demência e, entre várias possibilidades, suspeita-se toxinas ambientais como o bolor das casas, os metais pesados e os pesticidas. Vários estudos mostram uma associação entre uma exposição crónica a pesticidas e doença de Alzheimer. Refere-se aos bichos que vivem na nossa barriga. Não é mais mistério que desempenham um papel importante em muitas doenças. Uma flora intestinal anormal pode causar inflamação no cérebro. A nossa flora intestinal vai ser muito influenciada por aquilo que comemos, stress e antibióticos, que fazemos ao longo de toda a nossa vida, mas principalmente durante os primeiros anos de vida. A genética pode influenciar, mas é a epigenética quem tem a última palavra. E a comida, exercício, sono, equilíbrio mental, toxinas e microbiota são quem vai decidir. Envelhecer não é sinal de demência. Já conheci muitos centenários que tinham memória de elefante. E o que tinham todos em comum é que cuidavam muito bem dos 6 fatores epigenéticos. Ou pelo menos quase todos. Mas há uma outra coisa também que ajuda a prevenir a demência. E isso é comentar este vídeo e deixar o seu like.